Olha, imagina só morar num lugar onde a chegada da chuva, em vez de ser um alívio, traz medo e destruição. Isso todo santo ano. Pois é, essa é a realidade de milhares de pessoas em Touros, lá no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai analisar um projeto de intervenção que mergulha fundo nesse problema. É o trabalho Desigualdades Sociais e Vulnerabilidade Ambiental em Touros, Rio Grande do Norte, do Everton Xavier Rodrigues, com orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. Este é o projeto de conclusão da pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. E se análises como essas são importantes para a gente entender melhor os desafios do nosso país, um jeito bem legal de apoiar é seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar. Assim, essa informação tão necessária consegue chegar mais longe. Então, vamos lá. O ponto de partida deste estudo é um problema que já virou rotina, um problema crônico lá no município de Touros. Inundações severas que se repetem todo ano, sempre que chega o período chuvoso. E é fundamental entender uma coisa: a gente não está falando só de uma chuva forte isolada. O que essa imagem mostra é um desastre recorrente, que atinge de forma totalmente desproporcional comunidades específicas, transformando a chuva em uma crise humanitária. A análise mostra bem como o problema é persistente. As inundações acontecem todo o ano, mas existem picos extremos. Por exemplo, em 7 de julho de 2018, choveu o equivalente a 352 milímetros em apenas 24 horas. Para se ter uma ideia, isso é um volume de água gigantesco que foi suficiente para desalojar famílias e obrigar a Defesa Civil Municipal a criar abrigos temporários. E aqui a gente vê a causa geográfica de forma muito clara. Na esquerda, temos o mapa topográfico, mostrando as áreas mais baixas, ali entre 2 e 8 metros de altitude. E na direita, a consequência direta, os bairros de Frei Damião e Caçacos completamente alagados. É a combinação da baixa elevação com um lençol freático raso, ou seja, a água subterrânea está muito perto da superfície, o que torna essas áreas extremamente suscetíveis. Mas vamos avançar para a gente entender o porquê. O trabalho argumenta que a raiz que transforma a chuva forte em desastre ambiental não é apenas a geografia, não. É a desigualdade social. E aqui está o conceito-chave: vulnerabilidade socioambiental. Basicamente, é a sobreposição perigosa entre a fragilidade social de uma população e o risco ambiental de um território. Ou seja, é quando pessoas com poucos recursos acabam vivendo em lugares perigosos. O estudo detalha essa vulnerabilidade em 3 componentes. Primeiro, a exposição ao risco, que é simplesmente morar em uma área de ameaça. Segundo, a estrutura de oportunidades, que é o acesso limitado a uma moradia digna, a emprego, a infraestrutura básica. E terceiro, a capacidade de resposta. A dificuldade que essas comunidades têm para se reerguer depois que o desastre acontece. Ok, agora vamos ver como a pesquisa comprova essa conexão entre desigualdade e vulnerabilidade com dados concretos lá de Touros. Esse número é realmente impactante: 19.320. Segundo o Atlas de Desastres no Brasil, esse é o número total de pessoas afetadas por eventos hidrológicos em Touros, desde o ano 2000. Isso ajuda a dar uma dimensão humana para o problema, né? E o custo financeiro também é altíssimo. Os dados do Atlas de Desastres no Brasil mostram que os danos materiais somam quase 11 milhões de reais. Desse total, mais de 2 milhões são prejuízos para o setor público e quase 6 milhões são perdas diretas para as famílias, que muitas vezes perdem tudo o que têm. Então, aqui está o ponto crucial que define a vulnerabilidade. O perfil socioeconômico das famílias mais atingidas mostra que elas não vivem em áreas alagadiças por escolha, mas por falta de opção. São moradias precárias, sem infraestrutura básica como saneamento ou drenagem. A dependência de empregos informais e de programas sociais significa que, a cada inundação, a capacidade de se reerguer é ainda menor. Diante desse diagnóstico todo, o projeto não para no problema. Ele avança para propor soluções concretas, caminhos para construir resiliência. O objetivo do trabalho é muito claro e prático. Primeiro, investigar a fundo como as desigualdades pioram os riscos. E segundo, a partir desse entendimento, propor estratégias que realmente fortaleçam a comunidade e ajudem a gestão municipal a agir de forma mais eficaz. E as propostas são muito práticas. O estudo recomenda o uso de tecnologia, como sistemas de informação geográfica, que são ferramentas para criar mapas de risco bem detalhados. A ideia é cruzar dados da geografia local com dados de chuva em tempo real. Isso permitiria melhorar a emissão de alertas, direcionar políticas sociais para os mais vulneráveis e, fundamentalmente, dar base para um planejamento urbano mais justo e seguro para todos. Para a gente ir finalizando, qual é a grande lição que o caso de Touros nos oferece?
A conclusão central do trabalho é poderosa. A gestão de desastres ambientais não é apenas uma questão técnica ou de engenharia. É, em sua essência, uma questão de justiça social. Prevenir desastres é combater a desigualdade. E isso nos deixa com uma reflexão final. A experiência de Touros levanta uma pergunta que vale para qualquer cidade. Como podemos construir lugares onde a segurança seja um direito universal, e não um privilégio determinado pelo CEP ou pela conta bancária? É importante reconhecer a qualidade e a relevância deste trabalho acadêmico. Ele exemplifica bem o compromisso do curso de Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil e da Universidade Federal de Juiz de Fora com a formação de profissionais críticos, éticos e capacitados para contribuir positivamente com a nossa sociedade. E com total transparência, informamos que este conteúdo é uma síntese do trabalho original, produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. Muito obrigado por acompanhar.